Obrigado, Shenlong. Já realizei seu desejo. Está na hora de irmos, Goku. A gente tem que ir agora, Shenlong. Bom, eu preciso ir. Kakaroto, você vai treinar? Kakaroto, não me diga. A gente se vê, Vegeta. Kakaroto. Vamos lá. Fala galera, aqui que fala Pedrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E esse aqui, galera, não é um vídeo fácil, não é um vídeo que eu queria gravar, não é pra ser fácil mesmo esse vídeo. Mas como todos vocês já devem saber, o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, nos deixou aos 68 anos de idade, no dia 1º de março. A notícia só foi divulgada agora no dia 8, de março, mas realmente foi no dia 1º lá que ele faleceu. E assim, não era nada esperado, pelo que eu entendi, não era nem esperado pelos familiares, pelas pessoas que conheciam ele, foi basicamente ali, pelo que eu entendi, um acidente que aconteceu. Então todo mundo foi pego de surpresa com um comunicado aí oficial da conta do Dragon Ball, lá no X, onde eles informaram tudo o que aconteceu, quando aconteceu e o que aconteceu. Então eu vou ler aqui com vocês, com calma, pra gente poder aí comentar um pouquinho sobre essa nota oficial que eles soltaram. Quem foi Akira Toriyama, por que ele foi tão importante, qual que é o legado dele. Então deixa eu ler aqui. Olha lá, comunicado oficial da Bird Studio. Caros amigos e parceiros, é com profunda tristeza que informamos o falecimento do criador de mangá Akira Toriyama em 1º de março, aos 68 anos, devido a um hematoma subdural agudo. Lamentamos profundamente que ele ainda tivesse vários projetos em andamento, nos quais estava trabalhando com grande entusiasmo. Ele ainda tinha muito a realizar. No entanto, ele deixou para o mundo muitos títulos de mangá e obras de arte, e graças ao apoio de tantas pessoas em todo o mundo, ele pôde continuar sua atividade criativa por mais de 45 anos. Esperamos que o mundo único da criação de Akira Toriyama continue a ser amado por todos por muito tempo. Informamos esta triste notícia com gratidão pela sua gentileza durante sua vida. O funeral foi realizado com sua família e poucos parentes, seguindo os seus desejos de paz. Informamos respeitosamente que não aceitamos flores, presentes de condolências, visitas, ofertas e outros. Também pedimos que você se abstenha de realizar entrevistas com sua família. O plano futuro para comemorar o encontro ainda não está decidido. Avisaremos quando for confirmado. Agradecemos profundamente sua compreensão e apoio, como sempre. 8 de março de 2024, Bird Studio. E aqui, ó, Capsule Corporation Tokyo, Corporação Cápsula, de Dragon Ball. É isso, galera. Akira Toriyama, ele nos deixou. Este não é exatamente um assunto fácil pra mim, como eu disse. Alguns de vocês que me seguem no Instagram, por exemplo, devem saber, mas eu perdi meu pai há poucos meses, em dezembro. Eu só tô fazendo esse vídeo aqui porque eu sinto que é minha obrigação de reverenciar todo o legado aí do Akira Toriyama, porque as obras dele me acompanharam durante toda a minha vida, durante toda a minha infância aí, me acompanham até hoje. As obras dele sempre estiveram comigo em momentos muito difíceis da minha vida e também em momentos muito felizes da minha vida, mas pra mim com certeza não é fácil falar sobre esse assunto. A maioria das pessoas conhece o Akira Toriyama como criador aí do universo de Dragon Ball, Dragon Ball Z, toda a saga seguinte, GT, Super, mas as obras dele são maiores do que isso. Ele tem todo um legado a mais de extrema importância, que influenciou e continua influenciando até hoje toda uma nova geração de mangakás, de artistas no ramo da animação e por aí vai. Seja animação japonesa, seja nos quadrinhos e HQs, seja animações ocidentais mesmo, o Akira Toriyama, ele é simplesmente uma referência gigantesca que tá deixando sim o seu legado enorme. Akira Toriyama, ele sempre foi um fã de mangás e quando ele tinha 23 anos de idade, ele abandonou a sua carreira como designer para se dedicar a ser mangaka. Então ele começou a se inscrever em vários concursos ali da editora Shueisha do Japão. Se eu não me engano, é a maior editora assim de mangás do mundo. E ele foi descoberto por um dos editores lá dentro, que se tornou o seu editor, Cada mangaka tem um editor que cuida das suas obras ali. E ele foi o cara que lançou o Akira Toriyama aí na sua carreira, durante todo o tempo que ele teve ali no começo de carreira. E cara, é facilmente identificável se a gente bater o olho o estilo do Akira Toriyama. A gente sabe exatamente como é o estilo dele, Aqueles olhões, aquela boca pequenininha, aqueles cabelos
muito grandes e muito bem feitos, só que bem espalhafatosos. Então o estilo dele é muito facilmente identificável, mas ele não é só Dragon Ball. Apesar de ser a obra mais famosa dele, né, Dragon Ball Z, ele tem muitas outras obras que também são tão famosas quanto, ou tão importantes quanto Dragon Ball, por exemplo. Então, apesar de Dragon Ball ser aí a obra que mais marcou a vida dele, né, quando ele começou a sua carreira, o seu primeiro mangá de sucesso foi uma publicação semanal lá na revista Shonen Jump, que era a comédia Dr. Slump, que, acreditem ou não, se passava na Vila Pinguim, que a gente já viu lá em Dragon Ball várias vezes. E o Dr. Slump virou anime em 1981 com 243 episódios. Teve alguns filmes e se tornou até mesmo jogos de videogame. Depois desse enorme sucesso que o Dr. Slump teve, né, o seu editor da época, ele sugeriu ao Akira Toriyama que ele criasse uma obra nova usando artes marciais, né, já que ele sabia que o Akira Toriyama era muito fã de filmes de Kung Fu. E foi aí que surgiu o Dragon Boy, que mais tarde acabou virando o Dragon Ball como nós todos conhecemos, né, em 1984. E o resto aí é a história que a gente conhece, né, um peso aí estrondoso que Dragon Ball teve e continua tendo, virou anime. Tivemos Dragon Ball Z, né, que foi outro mangá, né, a continuação, que também virou anime, cara, e a gente tá até hoje com Dragon Ball nas nossas vidas. Tem Dragon Ball Super, vai ter novo Dragon Ball aí, o Dragon Ball Daima. E Dragon Ball é simplesmente um dos mangás e anime, o mangá e anime mais famoso, de maior sucesso, assim, do mundo, cara. Vendeu milhões de cópias, milhões de exemplares. Virou anime, virou vários e vários jogos de videogame, desde as gerações lá do começo dos videogames. Virou muitos e muitos brinquedos, bonecos, action figures, filmes de animação, filmes live action e por aí vai. Dragon Ball simplesmente ultrapassou aquela barreira, né, de um anime e virou uma obra mainstream que todo mundo, qualquer pessoa no mundo conhece. Pode não ter assistido, pode não curtir, mas conhece, todo mundo. Aqui no Brasil, Dragon Ball só foi chegar em 1996, o ano que eu nasci, mas eu nem preciso dizer que foi um hit assim instantâneo juntamente com Cavaleiros do Zodíaco. Eu falei da questão de jogos, né, que Dragon Ball virou vários jogos aí, vira até hoje, e não para por aí, né, porque o Akira Toriyama se tornou lá em 1986 o artista responsável pelas artes e design ali de Dragon Quest. Então sim, se você joga, você curte Dragon Quest, você já deve saber, mas olha isso aqui, cara, só de bater o olho já dá pra perceber que a arte é dele. Mas o que muita gente não sabe, e se não sabe vai ficar sabendo agora, mas que ele também é o designer, o cara ali que criou os personagens e tal, de um dos melhores jogos de todos os tempos, e eu tô falando do excelentíssimo Chrono Trigger de 95, cara. Que sim, é simplesmente assim um dos melhores jogos desse universo. E ele teve a mão do Akira Toriyama como designer. Como eu disse, né, todo o trabalho aí do Toriyama influenciou a grande massa dos mangás e dos animes que a gente tem até hoje. Não somente isso, né, mas a sua obra ajudou a popularizar o mangá fora do Japão, no mundo ocidental. Provavelmente sem o Akira Toriyama a história teria sido outra pros animes, assim, pros mangás que a gente tanto ama. Inclusive os autores mesmo aí, né, de One Piece, Naruto, né, o Oda e o Kishimoto têm os traços de influência do Toriyama Sensei. Novamente, sem o Toriyama, sem a influência dele, sem ele ser quem ele foi, sem as suas obras, principalmente Dragon Ball, a gente não teria o público que a gente tem hoje, a gente não teria animes e mangás tão difundidos hoje aqui desse lado ocidental, desse lado do mundo. Então, a gente só tem a agradecer aí toda a influência que o Akira Toriyama trouxe. Inclusive, tanto o Oda como o Kishimoto, eles deixaram as suas homenagens ao Toriyama em cartas abertas. O Oda, ele disse o seguinte em sua carta: "Foi muito cedo. O pensamento de nunca te ver de novo me enche de tristeza. Eu te admirei muito quando criança e eu lembro o dia que você me chamou pelo nome pela primeira vez. Eu também lembro do dia que nos divertimos com Kishimoto e a caminho de casa você usou a palavra amigo para nós. Ele mostrou o sonho do que mangás são capazes de fazer. Era como ver um herói empurrando pra frente. Para artistas da minha geração que tiveram a chance de compartilhar o mesmo local, quando mais próximo do trabalho de Toriyama, mais eu percebi a sua grande influência. Eu espero que o céu seja um mundo tão prazeroso quanto que você imaginou." Cara, o Oda é o Oda, né? Sempre com as melhores palavras e, cara, ele era criança e o Toriyama já era um grande ídolo pra ele. Olha que coisa maluca. Inclusive, o Oda e o Kishimoto são muitos amigos, e aparentemente eles eram muito amigos também aí do Toriyama. Kishimoto, na nota oficial dele, né, na carta aberta, ele diz o quanto Dragon Ball foi inspirado pra vida dele e pra sua carreira. "Eu cresci com o Dr. Slump no início da escola e Dragon Ball um pouco mais velho. Foi natural ter o mangá dele como parte da minha vida. Mesmo se eu tivesse uma experiência ruim, assistir Dragon Ball toda semana me fazia esquecer os problemas. Era um alívio pra mim, um garoto que não tinha nada. Quando eu era um estudante universitário, bruscamente
Infelizmente, Dragon Ball, que foi parte da minha vida por muitos anos, acabou. Eu senti uma grande sensação de perda, mas também foi uma oportunidade de entender toda a grandeza do professor que criou Dragon Ball. Eu queria criar algo como seus trabalhos. Eu queria ser igual o professor. Eu admirava. Quando nos conhecemos pela primeira vez, eu estava tão nervoso que não consegui falar nada. Mas depois de encontrar com ele algumas vezes no comitê do Prêmio Tezuka, nós conseguimos conversar. Como pessoas que acompanhavam Dragon Ball na infância, eu e o Oda voltamos a ser crianças e quando falávamos com empolgação de como Dragon Ball é divertido, como se estivéssemos competindo, eu esqueço como ele ficava um pouco embaraçado e sorria ao mesmo tempo. Eu acabei de receber a notícia da morte do meu professor, eu sinto um senso de perda ainda maior do que quando Dragon Ball acabou. Eu ainda não sei como lidar com esse buraco no meu coração. Agora eu não posso nem ler Dragon Ball. Obrigado Akira Toriyama pelas suas obras nos últimos 45 anos e obrigado pelo seu trabalho duro. Eu rezo para que ele descanse em paz. Vocês podem observar aqui que o Oda e o Kishimoto, eles chamam o Akira Toriyama de professor, né, de sensei, porque realmente ele foi um professor muito grande para eles, ele foi uma grande influência para os dois. Realmente vai ser bem difícil daqui para frente imaginar esse mundo dos mangás sem toda a influência direta do grande Akira Toriyama, é muito complicado. Inclusive o novo anime aí do Dragon Ball, como eu falei, o Dragon Ball Daima, ele já foi anunciado, ele vai sair em outubro desse ano de 2024 aí, então todo mundo vai poder comemorar, prestigiar mais uma obra aí do Toriyama. Inclusive esse anime, ele faz parte aí de uma celebração do 40º aniversário do Dragon Ball, ou seja, 40 anos de Dragon Ball. E, cara, uma outra obra dele, o Sandland, ele também tá virando um anime, né, uma animação, ele vai chegar a gente ainda esse mês, no dia 20 de março, na Disney Plus, provavelmente. Então o que a gente pode fazer também é ir lá prestigiar, assistir o anime, dizer o quanto ele vai ser bom e agradecer todo o legado do Akira Toriyama. Inclusive, uma informação muito legal aqui, é só um bônus desse vídeo, é que o Toriyama, ele era tão gente boa, mas tão gente boa, que ele também era muito fã, super fã, assim, do Ayrton Senna. Na verdade, cara, nos anos 80, né, o Ayrton Senna, ele era muito famoso no Japão, inclusive ele é muito famoso até hoje, tem uma legião de fãs por lá. O Akira Toriyama era um desses. Ele já fez várias homenagens aí ao Ayrton Senna, né, usando os personagens do Dragon Ball, e mesmo ele nunca tendo chegado a vir ao Brasil, né, inclusive ele tinha medo de avião, certa vez ele acabou encontrando o Ayrton Senna, eles tiraram fotos juntos, conversaram e tudo mais. Bem legal, né? Bem legal. E pra finalizar, eu só quero ler aqui um comentário que eu vi num post ali, né, sobre a morte dele lá no Instagram, de um fã dizendo quanto Dragon Ball e quanto o Toriyama foi importante pra ele. Porque esse comentário, ele com certeza me representa demais, representa cada um de nós, acho que te representa também cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo agora. Então, vou ler aqui esse comentário, beleza? Joe Soak diz o seguinte, ó: obrigado Akira, aprendi a ser leal aos amigos, forte e destemido como Goku. Aprendi com o Vegeta que não posso dar mole pra ninguém. Aprendi a ser sempre firme com as palavras e nas atitudes, manter a seriedade e jamais deixar alheios que zombem ou me intimidem. Aprendi com Gohan a ser mais calmo para não perder minha razão, e ao mesmo tempo que Vegeta me ensinou a nunca me intimidar por ninguém, Gohan me ensinou a evitar brigas inteligentemente e me dedicar e estudar. Estudei mesmo, estudei desenhando, e com a mesma alegria de Gohan, fiz muitas amizades ao longo da minha vida. Com o Piccolo, eu aprendi a me manter sério, mesmo entusiasmado. Nos meus momentos de mau humor, medito. Aprendi a ficar só e em lugares calmos. Dragon Ball me ensinou a cooperar, trabalhar em equipe e superar todos os desafios, mesmo que pareçam impossíveis. Me ensinou a valorizar desde criança a união e a força de uma amizade. Dragon Ball me ensinou que o perdão é bom e que desistir do ressentimento faz bem ao coração. Tô ligado que na vida não temos um mestre Kami, mas conhecemos pessoas extraordinárias com quem podemos aprender e ensinar muito. Também tô ligado que não tem como sair por aí atrás das esferas do dragão, mas percorremos uma jornada profissional cheia de desafios que obrigam a gente a se superar. Obrigado Akira, você me moldou, seus personagens sempre farão parte da minha vida, da minha e de muitos apaixonados pela sua obra. Eu faço das palavras aqui do Joe Soak as minhas também, e eu acho que vocês também concordam muito. E assim, não dá pra correr atrás das esferas do dragão pra tentar reviver aí as pessoas que a gente ama, ou Akira Toriyama, porque a gente não tem as esferas do dragão, primeiramente, e porque o Shenlong, ele não pode reviver um ser que tá acima dele. E como Akira Toriyama foi o cara que deu a vida ao Shenlong, e o Shenlong não pode aí dar a vida de volta pro Akira Toriyama. Com isso, eu me despeço de vocês. Esse vídeo não vai ter um final, né, nem nada disso. Então eu só quero realmente agradecer a todos que ficaram até agora, até esse final. Então, meu muito obrigado, um forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo e tchau.